Oi, professor Vanderlei. Olá, Ana. Tá Tudo conseguindo bem? me ouvir? Tá me vendo? Estou te vendo e ouvindo bem. Como é que tá a imagem aí? Tá bem boa, bem clara, luz tá boa, tá ótima. Ai, que bom, então. Qualquer coisa, se ficar meio embaçado, você diz para eu aproximar ou distanciar. Tá, tá bem tranquilo, bem boa. E eu tô chegando bem aí também, né? O som tá bom? Tá tudo certo. Tá Ai, ótimo. beleza. Quando quiser começar, podemos. Tem que guardar um pouquinho ainda, não deu. Não, tá quase 3 horas, né? É, aqui no meu já é 13h01. Quiser Mas começar, vamos começar então? pode ser. Então, beleza. Pessoal, então boa tarde a todos, a todas, a todes. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui. E hoje é dia 10 de julho. Nossa transmissão vai ser aqui pelo Instagram. O professor Valdomiro fez uma live essa semana que foi pelo canal do Lápis no YouTube. E eu achei interessante porque não foi combinado, não foi mesmo combinado, mas as duas lives dessa semana vão perpassar os debates sobre raça, debate racial. O professor Valdomiro fez na quarta uma live sobre escravidão e questões raciais. E hoje a gente vai falar sobre eugenia, biopoder e pandemia. Então, acho que vai ser uma semana em que o Lápis desenvolveu atividades que tratam sobre esse debate sobre raça, sobre questões raciais. E, bem, eu vou me apresentar, porque na última live que eu fiz com o professor Odilon, eu esqueci de me apresentar. Já fui falando com ele e não me apresentei. Então, eu me chamo Ana Carolina Machado, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História Global da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também integrante do LAPS, nosso Laboratório de História Pública. E hoje o nosso convidado é o professor Vanderlei Sebastião de Souza. Professor Vanderlei, seja bem-vindo. Nós queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar conversando com a gente hoje. E estou muito feliz em poder mediar essa live, não poderia deixar de comentar. Muito feliz em poder revê-lo também, né? Mesmo que seja virtualmente, em tempos de isolamento social. Acho que a gente não se vê desde a minha formatura, né? Em É, faz algum 2018. tempo. Faz aí já uns 2 anos e meio. E o professor Vanderlei é uma pessoa muito especial, assim, para mim, porque ele foi meu professor durante a graduação na Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, onde eu fiz a licenciatura em História, de 2014 a 2017. E foi meu professor de História Contemporânea, também de Teoria da História, né, substituindo o professor Chico. E é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes incentivadores, né, para que hoje eu estivesse na pós-graduação e também um dos grandes responsáveis, né? Aprendi muito com ele, aprendi a escrever, aprendi a voltar aos textos, a iniciar realmente esse trabalho que o historiador faz. Então, sou muito grata, estou bem contente por esse nosso encontro, né? Agora eu aqui na UFSC. E seja muito bem-vindo, professor Vanderlei. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Ana. É um prazer poder conversar com vocês hoje. Agradeço o convite do laboratório. Para mim também é um prazer especial poder falar contigo, fazer essa live contigo e com todo mundo que está nos vendo. Mas dizer do meu orgulho também de poder hoje dividir contigo essa live e saber que você hoje está aí fazendo um ótimo trabalho no laboratório e na UFSC. Está atuando, mesmo em tempo de pandemia, trabalhando duro. Você, né, o laboratório todo está fazendo várias lives, então parabenizar vocês também por essa iniciativa, por esse trabalho importante nesse período, né? Importante. As universidades todas estão trabalhando nesse sentido, né? Eu acho que é algo que a gente tem que ressaltar. Então, fico bastante orgulhoso de ver você trabalhando com toda a competência
enfim, trabalhando duro e fazendo tua pós-graduação aí com um sucesso promissor, que eu não tenho dúvida que vai acontecer. Obrigada, professor Wanderlei. Fico muito feliz em ouvir essas palavras, mesmo. Acho que nesses tempos, assim, a gente ter com quem contar, quem nos apoie, é muito importante, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, quando que isso vai acabar? Será que foi o melhor momento para né, para entrar na pós-graduação? E a gente tem enfrentado, assim, tempos bastante difíceis, mas acho que quando a gente vai junto, a gente é mais forte. Então, obrigada mesmo, mais uma vez. Imagina. Bem, então vamos à apresentação mais formal. O professor Wanderlei é professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e do Programa de Pós-Graduação em História pela mesma instituição, onde ele também coordena o Grupo de Pesquisa Intelectuais, Ciência e Nação e o Laboratório de História das Ciências e História Intelectual. O professor Wanderlei também é professor do Programa de Mestrado em História Pública da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. E gostaria só de fazer um adendo, eu também fiquei muito contente em a gente poder fazer esse diálogo entre a UFSC, a Unicentro e a Unespar, e, sobretudo, entre o Laboratório de História Pública e a pós-graduação em História Pública da Unespar, né, que tem o mesmo objetivo, né, que é justamente fazer a história no âmbito público. Então, acho uma oportunidade bem interessante. Queria também mandar um abraço para o pessoal da pós-graduação lá da Unespar e também um abraço bem grande para o pessoal da Unicentro, pessoal, os professores, o departamento de História, os meus colegas, que a gente fez a graduação juntos, os calouros, os veteranos. São pessoas bem importantes na minha formação. Então, um abraço para todo mundo. Bom, o professor Wanderlei tem a formação na área de História das Ciências, com mestrado e doutorado pela Casa de Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, que é a maior instituição sobre pesquisas na área da saúde e história das ciências do Brasil. E ele estuda a história do Brasil República, com ênfase em história das ciências, história intelectual, atuando principalmente nos seguintes temas: interpretações do Brasil, nação, raça e identidade nacional, pensamento médico, história da saúde pública, trajetórias e biografias intelectuais, história da eugenia, da genética e da antropologia física. Pessoal, o professor Wanderlei teve a tese de doutorado dele premiada pelo Prêmio de Teses da ANPU no ano de 2012, a tese dele, cujo título é Em Busca do Brasil, Edgar Roquette Pinto e o Retrato Antropológico Brasileiro. Ele pega o recorte de 1905 a 1935, esse livro aqui. Tive a honra de ganhar de presente de formatura, autografado pelo autor. E é uma obra assim, muito importante para quem quer entender o debate racial, o pensamento sobre nação no Brasil do início do século XX, tá? O movimento eugênico no Brasil. Então, assim, eu indico muito essa leitura para quem quer compreender o Brasil moderno e contemporâneo. Bem, professor Wanderlei, seja bem-vindo mais uma vez. Acho que o tema da nossa live hoje é um tema bastante importante, né, para o atual momento que a gente está vivendo aí. E essa primeira questão, na verdade, é uma questão mais abrangente. Você pode ficar bem à vontade para explicar realmente o que é o movimento eugênico, né? O pessoal sabe que envolve o debate racial, questão sobre raça, miscigenação, nação, mas às vezes fica um pouco confuso em entender o que realmente é a eugenia, né? Compreendida por você, pelos seus estudos, enquanto um movimento. Então, estamos vivendo um contexto de pandemia a nível global, né? Por conta do Covid-19. E esse assunto tem sido tratado com um certo descaso, né, pelo governo, pelo Poder Executivo no Brasil. Em que medida as declarações do governo federal abrem margem, então, para interpretações eugênicas e para políticas de regeneração social? Então, Ana, vou só destacar, né, quer dizer, você falou da Unespar, do Programa de Pós-Graduação em História Pública, né?
De Pode ficar fato, à vontade. eu acho que essa é enfim, essa relação que a gente está estabelecendo entre o laboratório e o programa de História Pública da Unespar é importante, acho que é um primeiro passo para a gente pavimentar, inclusive, futuras relações, né? Já que ambos, o laboratório e o programa de pós-graduação têm essa preocupação isso é um campo novo, né? Recente, na historiografia brasileira, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar e alargar cada vez mais, estreitar essas relações. Agora, sobre a pergunta, Ana, até onde o movimento eugênico, ou até onde as discussões agora sobre a pandemia, o enfrentamento da pandemia, pode ser tratado como um caso de projeto eugênico. Esse é um debate que tem aparecido assim com bastante frequência nos jornais, na grande mídia brasileira, mas também nas redes sociais, nos blogs, nos canais, na mídia digital. E esse debate teve uma repercussão ampla. Eu destaco especialmente uma fala do médico Arnaldo Lichtenstein, que é professor da USP, quando numa entrevista à TV Cultura, ele comentando sobre a hipótese ou essa defesa que se faz sobre a imunidade de rebanho, a ideia de que essa defesa que muito tem sido feita, inclusive por membros do governo federal, enfim, governadores, prefeitos, no Brasil afora, tem insistentemente chamado atenção para isso, de que a partir do momento que 60% ou 70% da população brasileira for contaminada pelo vírus, ela estará imune à Covid-19, enfim, não tem muito o que fazer, né? Nós teríamos que nos expor mesmo, porque naturalmente todos nós iremos contrair o vírus e seremos vítimas da Covid. A grande questão que está por trás disso é que para a gente conseguir, ou até nós aguardarmos 60%, 70%, ou mesmo que seja metade da população brasileira, ter contato com o vírus, provavelmente nós teremos centenas de milhares de mortos para que isso pudesse acontecer. E o que é mais trágico, as vítimas, ou seja, as mortes da Covid, essas centenas de mortes, nós já temos hoje 70 mil. Esse número provavelmente passaria, se for nessa lógica, né, de aguardar toda a imunidade, a gente pode chegar a um número assustador, que talvez seja 4, 5 vezes maior do que nós temos hoje. Ou mais, né? E a grande questão é que quem sofreria, quem seria vítima, são justamente os mais vulneráveis, né? Os idosos, pessoas com doenças com alguma comorbidade, uma doença pré-existente, as pessoas das periferias brasileiras, né, nós já temos estatística apontando que, embora a Covid tenha inicialmente atingido principalmente a população mais abastada do Brasil, quando a pandemia iniciou, por conta a população que estava viajando, estava fora do país, né, que estava em trânsito, essa população inicialmente foi mais atingida pelo vírus, mas a gente tem acompanhado nos últimos 2 meses, ela tem mudado e hoje a grande maioria da população que é vítima da Covid é a população pobre das grandes periferias brasileiras. Acima de tudo, a população negra, pobre, indígenas também é outra parcela da população, são os chamados vulneráveis sociais que estão sendo atacados. E aí a ideia um pouco dessa discussão sobre a imunidade por rebanho, ou imunidade de rebanho, é que quem morreria seriam os mais frágeis. E morreriam justamente para dar vida ou para voltar a uma certa normalidade, uma certa, né, as coisas, tudo em nome do funcionamento do mercado, do comércio, a garantias de empregos, enfim, um pouco esse argumento, para que os fortes pudessem continuar tocando suas vidas, iriam ser sacrificados os mais fracos. De acordo com o Arnaldo Lichtenstein, por trás disso tem um projeto eugênico. Essa fala do Arnaldo Lichtenstein, que não é a única, ela tem essa defesa do Arnaldo Lichtenstein. O Arnaldo Lichtenstein chegou a associar, né, essas políticas a movimentos eugênicos mais radicais, como no caso do que nós assistimos durante o nazifascismo, né, na Alemanha. A nossa conexão tá instável, né, Ana, ou não?
Deu uma caída aqui, mas agora já tá tudo Estabilizou. certo. Estabilizou. Tá, tá. Eu acho que não E deu aí, não perdeu nada. Sua fala deu para acompanhar. tá bem, que bom. E aí, só para completar o raciocínio, a grande discussão é, primeiro, a gente pode chamar, diante do descaso, a gente sabe que o governo brasileiro, isso tem sido pauta e notícia no mundo todo, o governo brasileiro tem atuado de maneira inadequada no tratamento da pandemia, se não de forma irresponsável. Em alguns casos, inclusive contrariando as determinações da OMS, contrariando determinações dos profissionais de saúde, médicos, epidemiologistas, enfim, cientistas, que têm feito algumas recomendações que o Brasil não tem seguido. Inclusive, semana passada, vetando medidas que obrigavam as pessoas a usar máscaras em locais públicos, como, por exemplo, escolas, universidades, ou mesmo no comércio, ou mesmo na indústria, igrejas. Quer dizer, o governo vetou essa medida que havia sido aprovado pelos deputados brasileiros, pelo parlamento brasileiro. Ou seja, autorizando as pessoas a saírem às ruas sem máscara ou sem tomar os devidos cuidados. Então, diante desse cenário, e o próprio desmantelamento do SUS, né, a gente tem assistido também, nós temos um ministro que é interino, a gente teve trocas de ministros sucessivas no governo, o governo tem desmontado, de certa maneira, um pacto federativo estabelecido desde o processo de redemocratização, que colocava o SUS como um projeto ou uma instituição de âmbito federal que tinha penetração em todos os municípios brasileiros e com uma bem articulada política entre o governo federal, o governo estadual e governos municipais. Isso tem sido desmontado, tem sido atacado. Então, diante desse cenário todo, é evidente que há um claro projeto se não de descaso, de atuação ineficiente diante do combate da pandemia. Agora, se isso é uma política eugênica, acho que a coisa é bem mais complexa. Eu gostaria só de retomar um pouquinho e explicar um pouco melhor o que é eugenia, para depois a gente poder avançar na discussão. Normalmente, as pessoas conhecem por o que é eugenia, muito associada exatamente ao que aconteceu durante os anos 30 com o nazismo, né? Essa associação direta, a eugenia ela é fruto do nazismo, a eugenia é uma expressão de um irracionalismo no mundo político, no mundo da ciência, no mundo social, vindo do projeto do Partido Nazista durante o Terceiro Reich na Alemanha, sob a liderança do partido de Adolf Hitler. Né? Quer dizer, essa associação. E aí o desdobramento é a eugenia, acabou se desdobrando no Holocausto e na matança de milhões de pessoas em nome da pureza racial alemã. Então, a eugenia normalmente ela é associada a uma ciência racista, a ideologias racistas, arianistas e nazistas. Mas é importante, e o próprio Arnaldo Liechtenstein fez essa associação. Normalmente, comumente, as pessoas fazem essa associação. Essa associação, ela por muito tempo, inclusive na historiografia, até os anos 80, até 1980, a década de 80, início da década de 90, era comum essa interpretação. Olha, a eugenia foi um desdobramento do nazismo. Isso acabou quase como fazendo uma cortina de fumaça ou escondendo a forma muito mais difusa e complexa que a eugenia teve no início nas 3 primeiras décadas do século XX. A eugenia surge no final do século XIX, a partir de ideias ligadas ao evolucionismo, principalmente ao evolucionismo social, né? Um certo darwinismo social que preponderava principalmente no norte da Europa, na Inglaterra, enfim, e a partir do início do século XX ele começou a se institucionalizar com a ideia de que, olha, primeiro assim, tem que entender também que a eugenia é parte do processo de construção do capitalismo moderno, da urbanização, do imperialismo, o contato com a África, a Ásia, a América pelos europeus também gerou um problema sobre a miscigenação racial. Então, a eugenia, de maneira geral, era uma ciência que tinha como princípio a concepção de que o capitalismo, ou melhor, a urbanização, o mundo moderno, o imperialismo, o contato entre raças tende a degenerar as raças humanas e, enfim, poderia sucumbir, inclusive o processo evolutivo humano poderia entrar em decadência. E aí a eugenia serviria como uma ferramenta para selecionar os melhores, impedir que os menos aptos se reproduzissem, impedir a miscigenação racial, selecionar aqueles que fossem mais adequados para o mundo desejado dentro dessa lógica europeia, eurocêntrica, né, de desenvolvimento
das capacidades intelectuais, físicas, da beleza, enfim, tinham vários elementos da biologia evolutiva que nesse contexto era incorporado pelos eugenistas, pelos debates, pelas teorias eugênicas. Sempre muito conectado a essa discussão sobre seleção social e seleção racial. Mas o primeiro movimento eugênico mais bem organizado se deu justamente nos Estados Unidos, na década de 1910 ainda. Talvez o movimento mais bem organizado tenha sido nos Estados Unidos, nem tanto na Alemanha. A Alemanha ela teve uma utilização fortemente do Estado nazista, mas nos Estados Unidos, vários estados que compõem a Federação Americana aderiram à eugenia, institucionalizaram, criaram associações, sociedades, enfim. Aí só para dizer que ela foi muito mais difusa. Depois ela se espalhou pelo restante da Europa, principalmente nos países nórdicos, né? E na década de 30 ela foi abraçada pelos nazistas, aí sim, de forma mais violenta. A eugenia, ela, depois da Segunda Guerra Mundial, é que ela vai sofrer duros ataques, né? E vai entrar num certo esquecimento, ou então um ostracismo mascarado, porque a eugenia, não que ela desaparece do cenário, ela acaba ocupando outras roupagens, mas ela não tem mais a mesma institucionalidade. E aí, voltando à tua pergunta inicial, eu estou me alongando aqui porque é necessário fazer esse parênteses. É necessário fazer essa discussão para ter clareza também se a gente pode ou não pode chamar isso de política eugênica. A partir da segunda metade da década do século XX, ou seja, a partir de 1950, com a rediscussão em torno do conceito de raça, desigualdade entre as raças humanas, da própria reflexão que a biologia evolutiva, a genética, a antropologia, as ciências sociais e as ciências humanas em geral passaram a fazer sobre a questão racial, a eugenia acabou migrando muito mais para uma discussão sobre controle da natalidade, controle dos processos de reprodução humana. Mais recentemente, com a coisa do genoma humano, a partir dos anos 90, você tem uma discussão assim sobre a possibilidade ou não da genética, de toda a engenharia da biologia evolutiva a contribuir para combater doença e criar um ser humano mais perfeito, livre de doenças, enfim, livre de imperfeições. Exatamente. A ideia é um pouco a genética iria contribuir para impedir as supostas anomalias humanas e doenças que afetam os seres humanos. Então é bem complexo. No caso do Brasil, a gente vira e mexe, tem defesa do controle da natalidade, discussões ligadas à eugenia, mas muito mais conectadas com questões de ideologias de supremacia racial, ainda de uma ideia de branqueamento, dessa ideia de que os pobres são um problema, de que é preciso limitar a reprodução dos pobres porque eles são incapazes de ser educados, incapazes de se tornar cidadão. E esse tipo de argumento foi defendido, inclusive, pelo atual presidente da República, quando era deputado federal, ainda nos anos 90, depois nos anos 2000. Esse debate vira e mexe, está presente na trajetória do Bolsonaro enquanto deputado. Durante a campanha eleitoral, a gente sabe que o Bolsonaro também acabou desenvolvendo conceitos bastante polêmicos sobre, por exemplo, os quilombolas, sobre indígenas, sobre homossexuais, sobre, enfim, a população negra em geral. Havia um claro preconceito, questões de gênero colocadas o tempo todo na campanha eleitoral que atacavam o movimento feminista, que atacavam o movimento LGBT. Enfim, por tudo isso, e por coisas mais recentes que tem acontecido dentro do governo também, a própria história da live lá com o copo de leite, né, que remete a uma tradição também ariana, o discurso lá do secretário de Cultura do Bolsonaro, repetindo um discurso do Joseph Goebbels, que era o principal general do Hitler. Então tem vários elementos que levam a gente a associar o descaso com a pandemia, o descaso com as vítimas e pouco caso com as mortes, com as questões eugênicas, né? E aí tem vários elementos que a gente pode continuar a discussão, mas só para pontuar, quer dizer, me parece que, sim, existem elementos ideológicos que remetem à eugenia, que remetem ao eugenismo, mas isso não necessariamente pode ser chamado de projeto eugênico, porque não há uma institucionalidade no sentido assim, não há defesa de instituições como o SUS, por exemplo, não há defesa da ciência, não há defesa
da própria Constituição brasileira que não permite esse tipo de prática. Então você não pode pensar como um projeto deliberado, talvez muito mais como ideias difusas, né? Que de alguma maneira ainda ressoam na sociedade brasileira. Perfeito, professor Vanderlei. Enquanto você falava, eu estava pensando o seguinte, eu acho que realmente não dá para a gente pensar que é um projeto pensado intencionalmente, comparado, por exemplo, ao que foi o projeto eugênico do nazismo, porque, afinal de contas, claro, a gente tem visto aspectos consonantes, aspectos que dialogam, mas, querendo ou não, não foi um movimento projetado nesse momento. Quer dizer, aconteceu um vírus, né, uma pandemia, e aí tem sido aproveitado desse contexto de vulnerabilidade, sobretudo dessas classes sociais menos abastadas, né, que são expostas a condições mais precárias, para, então, de fato, exercer esse biopoder, né, essa gestão sobre a vida e a morte. E aí é Isso. justamente naquele caminho que você estava falando, né? Para que algumas pessoas possam, então, continuar suas vidas e possam progredir, outras pessoas, então, acabam não tendo importância, né, pelas políticas públicas, pelo governo. Agora, eu acho que é interessante a gente pensar também que eu estava até assistindo aquele documentário da Anne Frank essa semana na Netflix, Sim. e quando a gente vê na televisão, né, milhares de mortos, né, do Holocausto, aquelas valas cheias de corpos, um em cima dos outros, né? Quer dizer, vidas descartáveis, né? Vidas Isso. descartáveis, vidas que não importam. Aquilo que a gente discutia nas aulas de história contemporânea, que também baseia essas suas concepções realmente do que é considerado enquanto um refúgio humano, né, a partir do Bauman. E, e assim, existem muitas semelhanças, porque a gente vê na televisão, lá no norte do Brasil, por exemplo, estavam sendo cavados valas comunitárias, né, que se dizia, e aqueles corpos sendo jogados uns em cima dos outros, né? Quer dizer, são representações imagéticas que remetem muito àquele projeto eugênico, àquela dizimação da população judia na Alemanha fascista. E eu acho que, então, entrando um pouco nessa segunda questão, diante desse cenário, assim, de que maneira que é possível a gente identificar realmente esses aspectos de biopoder, quer dizer, esse exercício do poder sobre a vida e sobre a morte. E aí eu gostaria de fazer um adendo, também estava lembrando, enquanto você falava, de uma discussão que eu li recentemente, da Judith Butler, no Corpos em Aliança, a Política das Ruas. Ela vai fazer uma discussão não tão voltada para o gênero, como são as discussões dela e a teoria queer, mas que ela se baseia nesse conceito de biopoder de Michel Foucault para problematizar a noção de povo, né? Porque dentro dessas políticas neoliberais, que é a ênfase do governo Bolsonaro, a gente precisa também problematizar quem é o povo que é representado por esse governo e quem é o povo que precisa ser descartado para que esse projeto de nação dê certo, né? Uhum. E aí eu acho que essa ênfase na economia assim, é perfeita para desdobrar essa questão. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Esse debate sobre biopoder ele está reemergindo, né? É impressionante. Foucault é um autor clássico, talvez um dos autores mais importantes do século XX. E o debate sobre biopoder parecia que estava assim, o debate do biopoder, biopolítica, né? Os conceitos de Foucault nunca deixaram de estar no cenário de discussões ou de iluminar, né, o debate no presente. Mas parece-me que com a pandemia, exatamente porque é um tema que recorre à vida, né, à saúde, a gestão dos estados, nações, né, das populações, o debate sobre biopoder ele retornou com uma força tremenda e eu acho que está ajudando a gente de novo a entender, talvez não tanto pelo processo de uma sociedade disciplinar, mas exatamente por esse aspecto da governança das populações. O Foucault diz assim, só para entender melhor o conceito, Foucault vai dizer, olha, até o século XVIII nós tínhamos um poder que era soberano, né? Antes da modernidade, um poder de soberania, ele simplesmente atuava para fazer morrer ou deixar viver. Era esse o poder do soberano. Não tinha uma preocupação com gerir a vida da população. Isso se dá
na sociedade moderna, a partir do século XVIII, com a emergência do capitalismo industrial, né? E com essa noção de que é preciso gerir a vida das pessoas, torná-las mais úteis, torná-las, né, disciplinadas, corpos dóceis e ao mesmo tempo eficientes, disponíveis para o mundo e ao mesmo tempo corpos saudáveis também para o mundo que precisava, seja por conta da proximidade entre as pessoas, para essa interdependência das pessoas e dos grupos sociais, tornar as pessoas saudáveis era garantir a própria existência do mundo. Afinal de contas, pobres e ricos... Para o próprio projeto do capitalismo, quer dizer, é necessário que essas vidas estejam saudáveis para que esse projeto neoliberal de utilidade humana, né, seja efetivado. Né? Então, eliminar toda qualquer ameaça de não produtividade. Né? Acho que essa é... Exato. O que não quer dizer, obviamente, que o capitalismo, né, gente, seja algo... Isso não era um projeto humanitário, muito pelo contrário. Né? A questão era como tornar os seres humanos mais úteis para o mercado, seja para o trabalho, para a disciplina do trabalho que a indústria exigia, né? Isso estou pensando que é século XIX, onde esse conceito se desenvolveu, seja no sentido de tornar as pessoas consumidores em potencial, né? Mas aí só para retomar, quer dizer, a ideia de biopoder, a partir dessa modernidade, o poder político, o poder do Estado, a própria construção do Estado-nação, não era mais de deixar morrer, fazer morrer ou deixar viver, como era a ideia do soberano. Era gerir vidas, gerenciar a sociedade. E me parece que agora, acima de tudo, com a pandemia, esse debate voltou, porque, assim, você lembrou do Bauman, né? A grande questão é assim... o Bauman vai argumentar que a partir da década de 70, com o neoliberalismo, nós saímos de uma sociedade onde o Estado tinha um controle maior sobre a sociedade, gerenciava a sociedade, mesmo que de forma autoritária, como era os Estados até os anos 70, autoritários, mas eles eram gestores da sociedade. A partir dos anos 70, com o neoliberalismo, o Estado sai de cena e quem ocupa o papel de gestão da sociedade é o mercado. E o mercado, a gente sabe qual é a lógica do mercado. Então, assim, é do deixar morrer, de ver a população mais vulnerável, as populações pobres, imigrantes, refugiados de guerra, as pessoas doentes, enfim, como um fardo para a sociedade, como um peso ou um lixo humano, refúgio, como você bem destacou, que é a abordagem do Bauman. Então, no caso do Brasil, quem está morrendo, está sendo vítima da Covid, é quem não está recebendo a gestão pública ou quem não está recebendo a atenção do Estado no sentido de gerir a vida das pessoas, porque essas pessoas estão relegadas à sua própria sorte, né? E muitas delas expostas pelas próprias autoridades públicas, estimuladas a se expor. Então nós temos claramente uma ideia de povo que é a mesma ideia de povo, a mesma não, né? Porque a história não se repete, mas ela é uma ideia de povo. O Estado brasileiro, as elites brasileiras, o poder público brasileiro tem uma ideia de povo que ela é ainda muito conectada à nossa história colonial, muito conectada ao nosso passado escravocrata, muito ligado ao nosso passado patrimonialista, clientelista, excludente, né? Que faz pouco caso com o povo. E aqui eu acho importante, Ana, colocar, a gente fala muito do biopoder, embora para o Foucault o biopoder também é um poder de deixar morrer quando é conveniente, ele faz viver. Mas também deixa morrer quando é conveniente. E a própria lógica das sociedades neoliberais é perfeito. Agora, tem um debate sobre necropolítica de um filósofo, sociólogo, historiador camaronês, o Attili Bembe, que tem um livro chamado Necropolítica, que ele vai dizer assim, olha, na verdade o que nós temos assistido no sul do mundo não é um gerenciamento das populações, poucas vezes foi. O que nós temos é uma necropolítica, acima de tudo, uma necropolítica é a política da morte, que é essa política onde o Estado deixa morrer, o Estado faz... E aí aquilo que você falou, talvez não seja um projeto deliberado, mas é da ordem do descaso com as populações pobres, com os indígenas, com os mais vulneráveis, uma ideia de que o Estado não tem que gerir, o papel do Estado não é também gastar muito dinheiro, como se fosse uma filantropia sustentando e gerindo vida de pessoas que são consideradas refúgios humanos, que são pouco úteis, seja para o mercado, seja para as ideologias dominantes, né? Então, isso não tem dúvida, está colocado nesse cenário. Eu acho que esse critério de produtividade, de utilidade, é muito importante a gente pisar mesmo, né? Dentro dessa noção de necropolítica.
e de biopoder. Eu lembro muito desse debate da Butler, porque é um debate bem recente, 2019, e ela vai dizer que dentro desses contextos neoliberais, muito baseada nas discussões de Foucault, dentro desses contextos neoliberais, se quer que os sujeitos mais vulneráveis sejam responsáveis pela sua própria condição humana, dentro de um cenário em que essa responsabilidade não é possível. É cobrada uma responsabilidade de que esse sujeito tenha plano de saúde, de que esse sujeito tenha boas condições de sobrevivência. Quando existe uma desigualdade social cada vez mais exacerbada, que vislumbra que existem populações que estão sendo colocadas em condições cada vez mais vulneráveis. E aí, dentro desse contexto de crise, de pandemia, isso fica ainda mais acentuado, né? Então, e aí a Butler, ela argumenta, né? Dentro desses cenários, não fica só muito claro a exposição a determinados sujeitos, que é esses menos abastados, né? Mais pobres, pessoal das periferias e tudo mais, a condições vulneráveis, mas também denuncia o próprio descaso dessas instituições públicas que escolhem que tipos de vida gerar para sustentar os seus projetos de poder. Né? E aí, quando a gente vê o Bolsonaro dizendo, não, a gente tem que voltar a abrir tudo, porque senão a gente vai ter um desdobramento muito significativo dentro do mercado. Quer dizer, a gente acaba percebendo muito claramente quais são, de fato, os grandes eixos, né, desse governo. E o governo muito conectado, muito comprometido com esse neoliberalismo, e ao mesmo tempo também comprometido com ideias autoritárias. Obviamente que isso é um conjunto de coisas que geram uma tragédia enorme, né? Em relação se em democracias de sociais democracias nós já temos vulneráveis sofrendo. E a gente sabe que a lógica do mundo social-democrata, das sociais-democracia, elas também representam os interesses do mercado. Mas em sociedades onde não tem social-democracia, onde o que nós temos, na verdade, são sociedades neoliberais ou governos neoliberais com desejos neofascistas, aí, enfim, o risco e a vulnerabilidade das populações mais pobres ganha uma dimensão ainda maior. E nós temos que entender assim. Esse conjunto de coisas, a pandemia, ela aconteceu no Brasil num momento que já era trágico, era perda de direitos sociais, perda de renda de parte da população, empobrecimento, falta de investimento e cortes, basta ver a PEC de 2016, a PEC do teto, né, que impediu o governo de gastar mais recursos, né, na área de assistência social, na área da educação, da saúde pública. Então, é um contexto bem mais amplo. Eu acho assim, há sim ideias eugênicas, mas eu acho que o mundo é muito mais complexo do que tão somente a gente resumir a questões de ordem de uma seleção social. Acho que esse projeto de ataque aos direitos da população mais pobre, ela é histórica no Brasil, e quando ela é associada a políticas neoliberais, ela ganha uma força ainda maior. Perfeito. Professor Vanderlei, eu acho que eu vou inverter as questões, porque eu acho que eu vou pegar o gancho disso que você estava falando sobre a questão da democracia, porque essa próxima questão que eu ia falar diz respeito mais à questão do campo científico. Eu gostaria que você explorasse um pouco isso, mas eu acho que, fazendo um gancho com o que você estava colocando, em que medida que essas práticas colocam em causa os princípios democráticos e humanitários no Brasil dessa conjuntura? Qual que é a tua leitura, assim, porque, assim, são medidas autoritárias, são medidas de seletividade. Então, em que medida que isso afeta os aspectos democráticos que já estão, como você muito bem colocou, passando por um processo de desmonte mesmo? Quer dizer, se a democracia é muito, muito jovem no Brasil, se é que de fato ela chegou algum dia a existir, a gente está passando realmente por um processo muito delicado. E aí eu acho que essa pandemia veio para exacerbar ainda mais, né? Qual que é a tua leitura, assim, sobre isso? Primeiro, eu acho que não tem dúvida que nós estamos num momento de crise da nossa recente história democrática. Talvez a maior crise que nós temos assistido
depois do processo, talvez não, sem dúvida a maior crise desde o processo de redemocratização, né? Basta ver os conflitos entre os poderes, os ataques ao Supremo, os ataques à Câmara dos Deputados, os ataques às instituições democráticas, os ataques às universidades, aos intelectuais, à imprensa. Então, não, a ciência, não tem dúvida. A minha impressão é que quanto maior for quanto mais frágil a democracia, as instituições democráticas, maior vai ser a força e o poder desse biopoder ou dessa necropolítica. Ela cada vez mais vai se impor sobre a sociedade, se institucionalizando, inclusive, caso as instituições democráticas não reajam, consiga enfrentar esses poderes autoritários. Então, eu acho que... Só um minutinho. Professor Vanderlei, eu acho que caiu a conexão aqui. Me desculpa. Mas eu já salvei o vídeo, ficou salvo. Depois eu edito ele bem certinho. Estão conseguindo ouvir a gente, pessoal? Dani, tá tudo certo? Aí. Tá. E só para retomar, Ana, estava falando desse processo de ataques à democracia, né? Eu acho que agora é a hora que nós precisamos justamente do fortalecimento das instituições, dos partidos comprometidos com partidos políticos comprometidos com a democracia, as universidades, intelectuais, movimentos sociais. A própria imprensa precisa exercer um papel também mais claro em relação à defesa da democracia, da liberdade de imprensa acima de tudo, que é o que interessa muito à imprensa, né? Mas acima de tudo, comprometimento com o país. E esse é o momento. Se nós não fortalecermos essas instituições, corremos o risco, de fato, de vermos essas políticas de descaso com a população mais pobre, com a população das periferias, aquilo que nós estamos chamando de necropolítica, cada vez mais crescer no país e ainda uma tragédia ainda maior. Então é preciso, assim, acho que há, sim, limite, é possível a gente construir limites para esses desejos de soberania fundamentados em práticas e ideologias autoritárias. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, eu tenho mais uma questão, e eu acho que essa questão, quando eu fui pensar as questões, eu fiz proposital, porque eu acho que é um debate que você, melhor do que ninguém, vai conseguir explorar, que é pensar, as medidas governamentais, elas têm se posicionado, assim, cada vez mais contrárias às recomendações dos órgãos de saúde, como você colocou no início da tua fala, e também das pesquisas científicas, né? E quanto à seriedade do vírus. Então, quais são os desafios, professor Vanderlei, que o campo científico enfrenta no Brasil diante desse governo e agora, sobretudo, diante dessa pandemia? Você que está vinculado diretamente à Fiocruz, que acho que o principal instituição que está pensando sobre essas questões de saúde, né? Quais são os desafios que a ciência enfrenta assim, dentro desse cenário? Nós temos tido há pelo menos 5, 6 anos, enfim, né, seguidos cortes no orçamento da pasta da ciência, da tecnologia, né? E além disso, temos tido ataques constantes às universidades, desmantelamento do Ministério da Educação, né, que atinge diretamente o processo produtivo de cientistas, pesquisadores brasileiros, que a grande maioria, talvez em torno de 80% a 90%, estão em universidades públicas, né, depende do investimento público para gerir pesquisa. A pesquisa brasileira depende do investimento do Estado brasileiro. Então, de um lado, a gente precisa criar também um consenso, né, em defesa da ciência brasileira, em defesa da universidade pública, em defesa da educação, em defesa do investimento em tecnologia. Enfim, eu acho que é preciso haver também dentro das universidades coragem para enfrentar esse momento e denunciar o que está acontecendo. Porque nós corremos o risco, de fato, da ciência brasileira que nas últimas 3 décadas ela tem recebido investimento, tem sido reconhecida no mundo todo, né? Diferentes áreas do conhecimento têm tido uma produção pujante,
Basta ver a expansão e o crescimento da nossa pós-graduação. Tanto eu quanto você, nós somos frutos, reflexos um pouco dessa expansão que a pós-graduação teve nos últimos anos, né? Estamos todos produzindo pesquisa, produzindo conhecimento, lutando e militando em defesa da ciência e da educação, mas a gente precisa de dinheiro, de recursos, né? As bolsas que vêm sendo seguidamente cortadas também têm afetado, inclusive, pesquisas que é da área de saúde, que agora estavam pesquisando medicamentos ou pesquisa em torno do enfrentamento da Covid. Mas eu acho que, acima de tudo, talvez a nossa maior perda tem sido mesmo no campo da saúde, porque é onde nós mais precisamos de investimento nesse atual contexto, né? Eu acho que a ciência, embora aqui a gente pode fazer várias reflexões, né? A ciência ela é fruto do mundo moderno, ela é fruto desse projeto de racionalidade moderna construída pelo próprio capitalismo. A ciência corresponde ao capitalismo, mas a ciência também tem um papel importante. Ciência que, obviamente, em sociedades democráticas, né? A gente já teve, no final do século XIX e início do século XX, como já discutiu logo no início dessa live, a ciência é comprometida com a eugenia, por exemplo, comprometida com o racismo. No pós-Segunda Guerra, a ciência tem passado por uma série de debates públicos, de discussões sobre ética, sobre o papel social que a ciência pode desenvolver, seja em sociedades de pleno capitalismo, plenamente desenvolvido, ou sociedade em desenvolvimento, sociedades mais carentes, né? Então a ciência tem um papel importantíssimo, mas ela precisa, obviamente, ser gerida em sociedades democráticas, para que ela tenha um papel claro de enfrentamento, no caso de pandemias, do enfrentamento dos problemas de saúde pública, no atendimento universal que o SUS permite, possibilita, né? E nas outras áreas da ciência, sendo pensar o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico do país, ou para pensar o bem-estar social, a saúde da população, a educação, enfim, as várias áreas onde a ciência pode e quer contribuir. Essa é a grande questão. O grande desejo dos cientistas, o grande desejo de quem pesquisa é que as suas atividades elas têm um papel social importante a desenvolver, mas para isso precisa ter um Estado forte e não adianta a gente esperar que sociedades ou Estado neoliberal ou que o mercado vai investir em ciência e tecnologia. Porque ele pode até investir, mas é muito em setores pontuais, estrategicamente voltados para interesses econômicos, desenvolvimento da indústria, do capital. No caso do Brasil, o mercado, a atividade privada investe muito pouco em ciência. Nós dependemos do Estado. Isso precisa ficar claro. Sem investimento público da ciência, em ciência, tecnologia, em serviços públicos, nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir ser o país que nós sempre sonhamos em ser do ponto de vista de desenvolver nosso potencial, que é um país riquíssimo do ponto de vista da diversidade, enfim. Isso é bastante conhecido. Mas esse é um projeto desde o início do século XX, essa ideia de que o Brasil é o país do futuro, né? Onde a ciência e a tecnologia poderiam contribuir. Isso é um discurso desde sempre, mas que não se realiza. E muito pelo contrário, nos últimos anos a gente tem visto ataques frontais a esses projetos de desenvolvimento social, humano, ligados à ciência, à educação, à saúde pública. E quando você fala, tanto você, eu acho que muito mais você, porque eu agora que estou iniciando na pós-graduação, já estou sofrendo na pele os desdobramentos, não de uma simples transição de poder executivo, de uma simples transição de governo, mas de fato uma ruptura, né, na agenda política democrática no Brasil. E eu acho que esse ataque à ciência sofremos, nós, estudantes da pós-graduação, sobretudo da área de humanas, né? E nesse início de ano, com a portaria 34 da CAPES, que cancelou nossas bolsas durante 2 meses. Então, assim, uma série de estudantes ficaram numa condição de vulnerabilidade mesmo, porque, enfim, tivemos que nos deslocar de estados, das nossas cidades, né? Enfim, e esse projeto, isso eu vejo como projeto. Essa questão de desmonte da ciência eu vejo como um projeto muito claro. Sei que você também compreende, porque eu acompanho tuas postagens e sei qual é o teu posicionamento em relação a isso. Porque
Essa portaria, eu acho que, sobretudo, ficou muito claro quais são os eixos que se quer investir, né? E aí a área de, por exemplo, de ciências exatas, assim, ficou muito, muito claro, né? Então, eu acho que nós também das ciências humanas, a gente enfrenta, assim, sempre como linha de frente, né? Esses, esses ataques científicos, afinal de contas, é a gente que está aí dando a cara a tapa, problematizando todas essas coisas, né? Justamente buscando fazer com que esses nossos debates, que se muitos consideram como inúteis, visam, no fim das contas, devolver à sociedade uma inteligibilidade sobre o mundo em que a gente vive, né? Então, eu acho que são tempos assim bem complicados, mas estamos aí, né? Vamos em frente. Eu acho que é E importantíssimo, de novo, é importantíssimo a gente ainda acreditar, a gente continuar acreditando e lutar. Assim, não há solução fora da democracia. A democracia não é perfeita, longe disso. A democracia ela faz parte do status quo do mundo moderno, capitalista, mas assim, é a ferramenta que nós temos ainda para conter as pretensões autoritárias, fascistas, neoliberais. Então é importante a gente fazer defesa. Os movimentos sociais manterem-se minimamente organizados e unidos, né? Eu acho que esse é o caminho, não tem outro jeito. perfeito, professor Vanderlei. Nossa live está chegando ao fim, já é 5 para as 4 já. Felizmente caiu a conexão, mas a gente conseguiu retomar. Depois eu coloco bem certinho que houve uma continuidade em outro vídeo. Mas eu fiquei muito contente com o nosso debate. Eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo. Claro que teria muitas outras questões para a gente explorar, que, assim, né, o tema daria para a gente ficar uma tarde toda conversando, ou talvez eu mais ouvindo, né? Mas eu acho que cumprimos o objetivo. Fico muito contente. Mais uma vez, friso em te receber. E, e é isso. Obrigado, Ana. Foi um prazer participar também. Acho que a gente poderia continuar essa conversa por muito mais tempo. Mas vamos deixar para outro momento. Fico feliz de poder ter participado contigo e com o pessoal do laboratório, todos que nos acompanharam. Foi um prazer. Obrigada e um abraço ao pessoal da Unespar, do Programa de Pós-Graduação em História Pública. Mais uma vez, um abraço aos professores da Unicentro, Departamento de História. Nós do LAPS ficamos muito contentes em poder fazer essas pontes, esses diálogos, e que a gente possa continuar, de repente, em outra oportunidade, falar sobre outro tema, convidar também outros professores. Professor Fábio, né, que é o coordenador, eu acho, do programa. Obrigada por ter disponibilizado também a página. E é isso. Obrigada também a todos que nos acompanharam nessa live, que comentaram. Os vídeos vão ficar disponíveis, tá? Compartilhem. E é isso, pessoal. Obrigada mesmo. Sigam os canais do Labs. A gente vai ter uma próxima live agora aqui pelo Instagram. Na segunda-feira, a gente vai falar sobre... acho que vai ser o professor Valdomiro que vai fazer essa live. Todos já estão convidados, vai ser às 3 horas, falando sobre a greve dos entregadores de iFood, questões assim sobre trabalhadores, questões sociais. Vai ser com uma professora socióloga da UFSC. Então, todos vocês já estão convidados a acompanhar, ok? Um abraço, professor Vanderlei. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Ana. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.